Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você. Esteja com a tua casa, esteja também com a tua família. Amados, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a vocês, porque eu usava este celular, durante 4 anos usei este celular, e infelizmente ele me deixou na mão, agora em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, ele me deixou na mão, e eu não consegui mais usá-lo praticamente para nada. Ainda usava o WhatsApp, e agora ele não funciona nada. A tela dele, o touchscreen dele estragou. E aí, não consegui mais gravar vídeo, porque ele desligava com 75% da bateria. Às vezes a bateria estava até com 80% e ele desligava. Começava a gravar, quando eu ia ver, o celular estava desligado. Então não consegui fazer nenhum vídeo. E eu tenho que ser sincero com vocês, o meu momento financeiro não é bom e não tenho condição de comprar um celular novo agora. Não estou obrigando ninguém, mas se você tiver 2 celulares e puder doar um, eu agradeço. Se você quiser fazer uma doação também em dinheiro, eu vou deixar um contato para você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, e aí eu mando uma chave Pix para você contribuir para a gente comprar um celular novo, porque esse celular que eu estou usando é um celular de trabalho do meu filho. A gente faz o que pode, não é? E eu agradeço a você pela compreensão. Alguns têm me cobrado já os vídeos. Eu sei que é um momento bem delicado para todos nós, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu amado. Se tem uma coisa que eu aprendo com Deus diariamente, é que a nossa vida, o nosso caminhar com Deus, o nosso andar com Deus, é uma experiência gratificante, reconfortante, e é uma experiência renovadora. Porque no dia a dia, Deus vai falando conosco, usando as oportunidades e circunstâncias para moldar a gente, moldar o nosso caráter, moldar a nossa personalidade. Às vezes a gente não quer passar por sofrimento, não quer passar por dificuldade, mas temos que fazer escolhas dia a dia e muitas vezes escolhemos erradamente. Tomamos caminhos que parecem para a gente, parecem bons, mas no final são caminhos que realmente nos levam ao fracasso, nos levam a perdas irreparáveis. Eu quero agradecer as orações. Já recebi mensagens de muita gente reclamando a ausência dos vídeos. Eu sei que muita gente gosta dos vídeos e estão sentindo falta dos vídeos. Então, finalmente, a gente vai poder retomar a gravação dos vídeos e ainda essa semana que está começando, amanhã, né, domingo, a gente vai começar a nossa série O Espírito Santo 2024 com o tema Mais do Espírito Santo. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão na Bíblia. E eu quero convidar você para a gente orar. Deus é contigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, é gratificante, Senhor, é reconfortante estar de volta na gravação desses vídeos. Infelizmente, devido ao excesso de chuvas aqui em Brasília, o nosso local de gravação está inacessível. Então a gente vai, nesse primeiro momento, gravar vídeos em casa, mas não podemos mais deixar o canal sem as mensagens diárias
e esse mês principalmente mensagens diárias do Espírito Santo. Queremos aprender mais do Espírito Santo. E nesse ano, um tema um pouco mais longo, com 50 mensagens, mas queremos aprender desse Deus maravilhoso que está conosco, que decidiu, que escolheu ficar entre nós, ser um conosco no dia a dia, desde do Éden, quando ele sabia que o homem ia pecar, ele ficou aqui para lutar conosco, para interceder por nós, para caminhar conosco, para nos instruir, para nos iluminar, para nos edificar, nos santificar e nos preparar para um dia, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, estarmos contigo, Pai, para sempre no reino celestial. Fica conosco nesse momento, queremos ouvir a tua voz, queremos que o Senhor também abra o coração de quem vai assistir essa mensagem, que o Senhor visite a casa de cada pessoa que vai assistir essa mensagem, que está assistindo essa mensagem, e que a bênção do Senhor repouse na sua vida e que também o Senhor responda às suas orações de acordo com a necessidade de cada uma delas. Nós te pedimos, ó Deus, que todas as pessoas que virem este vídeo sejam ricamente abençoadas por ti. E nesse momento que o Espírito Santo, o doce Espírito Santo, nosso Deus Consolador, fale conosco ao estudar a tua palavra. Nós o adoramos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, eu não quero fazer a abertura do vídeo hoje. Eu acho até constrangedor, né? Porque eu falei de dinheiro aqui, falei da necessidade da gente trocar de celular, né? Na verdade, trocar não, né? Porque esse aqui já é sucata. Então, ele não serve mais para nada. Mas eu quero convidar você para fazer uma reflexão no livro de Tiago. Às vezes, a gente tem dificuldade de compreender a Deus, compreender os planos de Deus. Então eu quero convidar você para a gente fazer uma reflexão aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5 não, né? Desculpe, versículo 2. Eu não quero me estender muito e a leitura vai ser curta. Se a gente chegar no versículo 4, tá bem? Começamos aí no versículo 2. E ele diz assim: amados, eu gosto dessa expressão amados, né? Amados irmãos, fiquem felizes. Tenha por motivo de felicidade o sofrimento. Isso aqui já é um choque de realidade, é um cristianismo moderno, onde as pessoas lutam e até discutem e brigam para evitar o sofrimento. Então Tiago diz que é para a gente ficar feliz, é para a gente ter por motivo de felicidade o passar pelo sofrimento, passar pelas provações. Versículo 3, ele diz assim: sabendo que a provação da nossa fé, ou seja, Deus provando você, provando tua fé, Deus tem aí pelo menos três resultados. Ou Deus produz em nós 3 resultados para a nossa edificação e crescimento espiritual. A primeira é que ela produz perseverança. Através do sofrimento, como cristãos, aprendemos a ser pacientes e a esperar no Senhor. Segunda mensagem aí, ele diz que você é aperfeiçoado. Você sofre, você persevera e através da perseverança ela vai ter uma ação completa na nossa vida. A perseverança, a aprovação, ela vai ter uma ação completa. Ou seja, ela vai rasgar, ela vai moldar, ela vai transformar a nossa vida. E ao transformar a nossa vida, ela vai nos levar a ser perfeitos. Veja que aqui existe um processo de burilamento, de aperfeiçoamento, e Deus vai agir, Deus vai trabalhar, Deus vai martelar mesmo. Eu já expliquei aqui no canal
que eu já trabalhei numa pedreira fazendo paralelepípedo. E o processo de fazer paralelepípedo, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo e amiga, é doloroso. Nós usamos luvas. E acredite, no fim de semana, mesmo com luvas, o fato de estarmos trabalhando com pedras, as mãos ficam sangrando e com calos. E agora, Tiago diz que nós entramos na pedreira de Deus para sermos moldados. E Deus vai moldar a gente através da dor, através das lágrimas, através do sofrimento. Através das perdas, através dos fracassos, através das vitórias também. Então Deus vai usar circunstâncias e momentos, oportunidades para alcançar, para burilar, para transformar a minha e a sua vida, porque o alvo final de Deus na minha vida é alcançar, é que ele veja em mim a perfeição refletida em Jesus Cristo. E aí diz que nós seremos perfeitos, nós seremos íntegros e não vamos ter nenhuma deficiência, não vamos ter nenhum ponto negativo em nosso caráter. Vamos analisar um pouquinho essa questão aqui. Primeiro, Tiago diz que existe sim felicidade. Hoje, o que a gente mais assiste as pessoas dizerem é que ninguém pode ser feliz. Mas Tiago já está dizendo que o cristão é feliz. E mesmo a dor, mesmo a prova, mesmo o sofrimento, não são capazes de tirar, de diminuir, de destruir a felicidade do cristão. Eu já expliquei, mas isso foi em 2022, que felicidade não é ausência de dor, felicidade não é ausência de sofrimento, felicidade não é ausência de problemas financeiros, não é ausência de enfermidades, de problemas relacionais, familiares, ou trabalhistas, ou sociais. Felicidade não tem nada a ver com isso. Felicidade é um princípio. E eu costumo dizer que a felicidade tem que ver com um estado mental, social, espiritual e até físico do cristão. Porque nós somos seres que nós temos 4 áreas e quando a Organização Mundial de Saúde define saúde, ela define que saúde é o bem-estar físico, mental e social. Mas, como cristãos, nós temos que dizer que saúde, e hoje, infelizmente, a gente pega qualquer livro de psiquiatria, psicologia, as pessoas vão aí descrever que felicidade tem que ver com esse bem-estar, essa sensação, esse equilíbrio socioemocional e intelectual, espiritual ou social, né? Ninguém acrescenta a questão da espiritualidade, mas eu costumo dizer que nós somos espirituais, independente da religião, todos somos espirituais. E como seres espirituais, inclusive Eclesiastes, capítulo 3, versículo 14, versículo 11 e versículo 14, no versículo 11 diz que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Ou seja, existe um vazio espiritual, existe um vazio de Deus na vida de todo ser humano. Todos nós buscamos uma divindade, todos nós tentamos encontrar, seja na religião, seja nos relacionamentos, nós encontramos um ponto de equilíbrio espiritual, onde que a gente se preencha espiritualmente e a gente cria uma expectativa de futuro, de esperança, de alegria, de felicidade. E nesse afim, o que acontece é que Tiago vai dizer que a felicidade ela pode ser aperfeiçoada
ela pode ser, digamos assim, amadurecida através do sofrimento das provações. Ou seja, Tiago realmente define que nós temos sim felicidade e podemos sim ser felizes. Como eu disse que felicidade é um princípio, né, um estado mental, social, emocional e espiritual, né? Então isso não precisa depender de circunstâncias. Eu sou feliz. Por quê? Porque esse princípio está em mim. E eu tenho que trabalhar a minha psique. Eu tenho que ser uma pessoa que consegue se interiorizar a tal ponto de se ver como pessoa, de se ver com seus defeitos, com suas falhas, com seus medos, com as suas incertezas. E é capaz de olhar para frente, principalmente olhar para cima e ver um Deus cuidando de você em todos os momentos. E isso gera paz. Essa paz interior, nada pode tirar a não ser você mesmo. O que acontece hoje, como diz Augusto Cury e tantos outros psicólogos aí, psiquiatras, é que nós vivemos a geração da ansiedade. Estamos tão ansiosos, tão preocupados com o amanhã, que a gente não tem tempo para viver mais o hoje. Infelizmente. O ser humano hoje vive preso a tantas ideologias, culturas e tradições que ele quer modificar o seu futuro hoje. Então não dá para viver o amanhã hoje. Então se você acha que Deus exagera na maneira dele trabalhar, você precisa conhecer mais a Deus. Então, amados, Tiago já quebra esse paradigma aí que as pessoas ficam dizendo que não existe felicidade. Existe sim felicidade. A questão é, eu estou caminhando? E a última pregação que eu fiz na igreja, eu disse que nós estamos numa caminhada. E eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus, sabe por quê? Porque esse Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom, mas é tão bom que ele não está preocupado com o percurso. Deus, ele não olha para a árvore, ele olha para a floresta. Ele não olha, inclusive, até não olha para a floresta, ele olha para a árvore já produzindo frutos. Por isso Jesus Cristo diz que permaneça em mim, e eu vou permanecer em vocês, e vocês vão dar muito fruto. Então Deus, em vez de se preocupar com aquela plantinha que está crescendo e que vem uma formiga, corta um galho, vem um gafanhoto, corta uma folha, vem o outro inseto e come um olho e a plantinha fica ali tentando sobreviver. Não, Deus olha para o produto final, uma árvore cheia de frutos que glorifique, que exalta o nome de Deus. Eu já disse várias vezes no canal e nessa série agora, o Espírito Santo 2024, com o tema Mais do Espírito Santo, nós vamos continuar falando. Deus não está preocupado com os teus pecados de hoje, nem com os de ontem, nem de anteontem. Deus não é um Deus preso a circunstâncias. Você não muda, você... Não, Deus, o Tiago, ele diz assim, irmãos, fiquem felizes porque Deus permite a você o sofrimento, a provação. Porque Ele sabe que Ele vai usar a provação. Diz Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, que Deus vai usar as circunstâncias, as dificuldades, as provações, como uma varinha para nos disciplinar. Inclusive, Hebreus capítulo 12, não é? Paulo vai dizer, capítulo 12, a partir do versículo 5, ele vai dizer que se nós somos filhos de Deus, nós vamos ser disciplinados. E se nós não aceitarmos a disciplina do Senhor, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Percebe? Você é filho ou você é um servo? Aliás, tem muita gente hoje, eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu não sou servo de Deus, eu sou filho. Agora, esse filho está a serviço de Deus.
Jesus Cristo disse para os discípulos: eu não chamo mais vocês de servos. Às vezes a gente fica preso nessa ideia: eu sou escravo de Deus, eu sou escravo de Deus, escravo de Deus. E por isso que a gente está tão preocupado em fazer coisas para Deus, quando na verdade a nossa vida está passando a largo, porque nós perdemos o momento da comunhão, da adoração, do crescimento espiritual com Deus. Precisamos nos conhecer a verdade. Eu já disse isso nessa mensagem. E quando a gente se conhece, a gente vai perceber isso aí. Em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5, está escrito assim: e mais, estão esquecidos da exortação de que, como filhos, discorre conosco. Deus diz: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele você for reprovado. A expressão aqui é reprovação. Essa palavra reprovação aqui, na linguagem da escola, especialmente da escola pública, né? A gente reprovar um estudante é permitir ao estudante refazer a disciplina. Que agora no ensino médio ele faz só a disciplina que ele não conseguiu a aprovação. Eu tinha estudantes que tiveram que refazer a matéria, a disciplina de português. Eu ensinava a língua portuguesa em redação, então o estudante foi reprovado em língua portuguesa. Então no ensino médio ele era do primeiro ano, ele vai para o segundo ano, fazendo todas as outras disciplinas que ele foi aprovado, mas em português ele vai fazer o primeiro ano de língua portuguesa. Vai demorar mais de se formar? Pode ser que sim, pode ser que não, mas a questão pode até demorar mais, mas ele vai aprender a língua portuguesa para poder ser aprovado. E aqui, quando a gente entra na escola de Deus, Deus vai ver muita coisa que a gente faz, que a gente pratica, né, que a gente fala. Deus vai observando. E aí Paulo diz assim: por favor, discorre que você é filho. E como filho, você não pode desprezar, menosprezar. A expressão aqui é menosprezar. Não menospreze a ação de Deus, a disciplina, a exortação de Deus. E, acima de tudo, não desmaie. A palavra desmaiar aqui tem que ver com desistência. Não desista do processo porque Deus reprovou você em alguma área da sua vida. Aliás, a gente tem que agradecer muito a Deus por reprovar a gente, porque se Ele não reprovasse a gente se tornaria tão egoísta, tão orgulhoso, que a gente não precisaria mais de Deus. Não se esqueça da igreja de Laodiceia, né? O orgulho era o que estava matando, destruindo a igreja de Laodiceia, justamente por quê? Porque Laodiceia não queria a correção do Senhor. Se você ler Apocalipse capítulo 3, verso 18 a 20, a primeira coisa que Deus pede para Laodiceia é abandonar o eu para aceitar a proposta de Deus. Deus propõe para ela colírio, vestes brancas, Deus promete aí ouro, ou seja, justiça, salvação, vida eterna, através das ações de Deus na nossa vida. E Tiago, capítulo 1, versículo 3, ele diz que a aprovação tem por objetivo gerar frutos. Ou seja, Deus vai usar a aprovação, vai usar o sofrimento como um instrumento dele, como uma vara nas mãos dele, para aperfeiçoar você. E lógico que essa ação vai ser completa. Deus não trabalha pela metade, Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada incompleto. Deus não faz remendo, essa é a expressão. Deus não faz remendo, não. A gente tem a mania de fazer remendo. A gente remenda uma roupa, a gente remenda um pneu de carro, a gente remenda
um pedaço de parede, a gente vive fazendo remendos. E a gente ainda tem coragem de dizer, não, tá bonzinho. Tá bom assim. Lógico que na nossa vida, né, diante de tantos percalços, os remendos às vezes servem, né, como um paliativo. Mas Deus não trabalha com paliativo, meu irmão. Deus não trabalha com paliativo, minha irmã. Se tem uma coisa que Deus quer de mim, de você, é aperfeiçoamento. É santificação. Então Tiago vai dizer que tudo Deus vai fazer para aperfeiçoar você. E observe que a sua felicidade fica inalterada. Eu sou feliz. Estou vivendo um momento muito crítico financeiramente, é verdade. Mas nada tira a minha paz. Eu consigo deitar às 6 da tarde e consigo dormir. Eu deito 8 horas da noite e consigo dormir. Eu deito 11 horas da noite e consigo dormir. A minha noite sempre é tranquila. O meu dia a dia é muito tranquilo. Eu não permito que essa paz interior, que esse bem-estar espiritual, lembre-se de felicidade como um estado, né? Um estado mental em que você se conhece e você se permite errar, fracassar, cair. Porque a parte da resiliência é que você consegue se levantar. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender cedo na vida, é que a resiliência não é você não cair. A resiliência é você poder se levantar sempre e prosseguir. Esse ano vai ser ruim, o ano que vem pode ser melhor. Hoje está ruim, amanhã pode ser melhor. Então você tem esse estado mental em que você consegue visualizar com altruísmo oportunidades que hoje você ainda não está tendo. Você consegue visualizar sucesso onde hoje você só enxerga fracasso. É isso que Deus vê na gente. Por isso que Deus não está preocupado com a árvore. Deus não está preocupado nem com a floresta. Deus está preocupado com o fruto. O final. O que você vai ser no final? E aí, o final diz o texto aí, ó, para que você seja perfeito, íntegro, sem nenhuma deficiência. Esse é o alvo final de Deus para a nossa vida. Se você ler um livrinho pequeno de 84 páginas, talvez você vai encontrar ele com uma versão de 105 páginas, o livro chamado Caminho a Cristo. Você vai entender tudo que eu disse para você nessa tarde. Eu posso até disponibilizar um PDF para você através do WhatsApp. Só você mandar o WhatsApp que eu mando para você o PDF desse livro. É um livro maravilhoso, você vai conseguir ler todo numa tarde. É um livro pequenininho assim, ó, desse tamanho, assim, e ele tem uns capítulos maravilhosos que você vai encontrar justamente essa quietude. Quando você lê o Salmo 46, por exemplo, o Salmo 46 diz que Deus é nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Ele é nosso socorro bem presente nas tribulações. Mas lá no meio do texto ele diz assim, aquietai-vos, aquietem-se. A palavra aquietar-se é como uma criança recém-nascida, quando a mãe a coloca no braço, no seu peito aqui. Então a criança se aquieta. Ela consegue dormir. Ela consegue ter paz, um sono tranquilo, porque ela está nos braços da sua mamãe. Então Deus, aquietai-vos, Salmo 46, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus. E se Deus reprovar você em alguma área da sua vida,
Não desista, porque Deus está procurando uma maneira de levar você à perfeição. E quando Deus terminar essa obra de aperfeiçoamento, leia comigo, para a gente terminar essa mensagem, leia comigo Filipenses, a nossa série O Espírito Santo 2024, com o tema Mais do Espírito Santo. Nós vamos começar em Efésios, mas nós vamos dar uma passadinha em Filipenses. Nós vamos ter pelo menos 2 mensagens aí em Filipenses, mas observe esse texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Paulo diz assim, olha, estou plenamente certo. Olha o que Paulo está dizendo. Estou convicto, plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em você, que boa obra é essa? Tiago diz que é aperfeiçoar, provar você, burilar você, colocar você na fornalha, como diz Zacarias capítulo 8, que Deus vai fazer você passar na fornalha da aflição. Joel capítulo 2 diz que você vai passar pelo crisol, para você ser embranquecido. E aqui, aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, qual é o alvo final para mim e para você? Então, antes de você começar a pedir a Deus para tirar você do sofrimento, impedir o sofrimento, impedir as lágrimas, impedir a dor, impedir o divórcio, impedir o desemprego, impedir as doenças, antes de você fazer esses pedidos a Deus, a sua primeira oração diariamente deveria ser: Senhor, eu quero ser perfeito. Eu quero ser perfeito. Eu quero ser semelhante a Jesus Cristo. Eu quero estar contigo no céu. Essa deveria ser a nossa primeira oração. Lógico que o Salmo 37 diz que quando a gente pedir isso a Deus, e Mateus capítulo 6 também fala, né, que quando a gente pede o Espírito Santo, quando a gente pede para ser espiritual, para ser perfeito, para crescer espiritualmente, Deus nos dá outras coisas. Quando Salomão pediu sabedoria, 1 Reis capítulo 3, Deus disse para ele: eu vou dar a você sabedoria, entendimento, vou dar a você poder e vou dar a você riquezas. Interessante que ele pediu uma coisa só, sabedoria. E Deus acrescentou tantas outras coisas aí que Salomão, infelizmente, ele se perdeu porque ele não entendeu o valor das outras coisas que Deus havia lhe dado. Muitas vezes a gente está tão preso em pedir outras coisas para Deus e que a gente não consegue visualizar a bondade de Deus em nos dar aquilo que a gente precisa, e quando Ele acrescenta essas coisas, a gente não glorifica a Deus. Salomão, Ezequias receberam mais do que pediram e nenhum deles glorificaram a Deus. Por quê? Porque, às vezes, o nosso coração egoísta, ele não reconhece o poder de Deus em nossa vida e acha que o nosso braço, nosso entendimento, nossa inteligência é que nos levaram ao sucesso. Então, Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra em você. Quem começou a boa obra em você? O Espírito Santo, meu irmão. Pode ter certeza que quem começou a boa obra em você foi o Espírito Santo. Você vai entender durante a série Mais do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Ninguém vai a Deus sem o Espírito Santo. Então, quem começa a obra de transformar a minha vida, de me atrair para Deus, é o Espírito Santo. João capítulo 13, né? Capítulo 16, versículo 13, desculpa. Né? O Espírito Santo, ele nos convence. Essa palavra convencer é a mesma palavra de atrair, de levar, de conduzir. É o Espírito Santo que nos conduz ao arrependimento. É o Espírito Santo que nos conduz à salvação. É o Espírito Santo que nos conduz ao Calvário para o encontro com Jesus Cristo. Aquele que começou a obra em você, ele vai completá-la. Deus quer aperfeiçoar você para o dia da redenção. Deus quer fazer essa obra milagrosa e maravilhosa em mim e em você.
Então, antes de você começar a pedir a Deus para impedir o sofrimento na sua vida, ou cercar você de tal maneira que você nunca sofra, peça a Deus para ser perfeito. Peça a Deus para que, mesmo que você entre no deserto, mesmo que você seja burilado, que passe pelo crisol, entre na fornalha como os jovens lá da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, você saia de lá vitorioso. Que o fogo seja só para purificar o seu caráter, seja purificar a sua personalidade, para você morar com Deus no reino dos céus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, muito obrigado porque Jesus Cristo veio trazer para nós a receita da felicidade e do bem-estar, que é um estado mental em que a gente tem paz e paz com Deus. E paz é a ausência de culpa, a ausência de medo, a ausência de incertezas. Então, Senhor, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua alegria e ajude-nos, ó Deus, a espelhar essa felicidade, independente de qualquer circunstância. Abençoa teus filhos e filhas que assistem essa mensagem. Que todos nós possamos nos aquietar nos teus braços e deixar o Espírito Santo burilar o nosso caráter. Quem sabe ele vai nos levar para o crisol, para a fornalha. Mas ajuda-nos, Pai, para que possamos ser vitoriosos nessa fornalha. Ajude para que saiamos daí burilados, transformados, purificados, embranquecidos, para ser colunas, estrelas brilhantes no reino dos céus. Fica conosco. Daniel capítulo 12 diz que aqueles que forem embranquecidos pela fornalha, pelas aflições, pelo tempo de angústia, brilharão como estrelas eternamente. Ah, Senhor, nós queremos brilhar como estrelas, nós queremos ser perfeitos. Então, Pai, aperfeiçoa todos nós, purifica-nos de todo mal. Nós adoramos o Senhor e nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.